quando a gente teve aqueles acidentes lá das barragens em Minas Gerais, aí me lembrei muito dessa frase que o Diego falou, que as barragens tiveram um símbolo negativo, né, por causa desse impacto aí, e aí se refletiu muito na questão do monitoramento preventivo, né, que chama o plano de segurança. Plano de segurança. Que você explicasse um pouco o que é isso. Dá para prever? Vamos falar por partes. Por partes. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Toda a questão da Política Nacional de Segurança de Barragem, ela é até anterior a esses acidentes, tá? É uma lei de 2010, Mariana e Brumadinho aconteceram respectivamente em 2015 e 2019. Então, essa política nacional, né, ela tem ali alguns instrumentos, e os instrumentos, eles nada mais são que as ferramentas da lei para atingir o objetivo dela. E dentre esses, né, a gente tem aí o plano de segurança que tu citou, que é o que a gente chama de PSB. O plano de segurança, ele é um compilado ali dos documentos da barragem, dos estudos principais, e dentro dos volumes ali do plano de segurança, a gente tem dois que são mais interessantes, assim. A revisão periódica de segurança, que é uma revisão que é feita de 10 em 10, 7 em 7 anos, depende ali da classe da barragem, em que todo o projeto original ele é reestudado. Então, você revisa os estudos hidrológicos que deram origem àquela barragem, que deram origem, enfim, os dimensionamentos daquele vertedor, você revê os estudos de estabilidade geotécnica, você revê toda a parte de manutenção e operação, e você traz para a ótica, para o estado da arte da engenharia atual. Então, você revê com critérios atuais, você aplica, às vezes, metodologias mais atualizadas, e você traça conclusões em cima disso. E disso saem instruções para intervenções na barragem ou não, caso necessários, né? É importante informar que dentro desse plano de segurança existem também as inspeções regulares, que são obrigatórias, a partir de um determinado critério, como a altura da barragem, volume de reservatório. Todas as barragens estão sujeitas a essa legislação e ela prevê inspeções regulares. Regulares mesmo, a depender da classificação de risco, a regularidade pode ser até a cada 6 meses. Varia de 6 meses a 2 anos, dependendo do nível de risco. Do nível de risco é só um termo, tá? Não quer dizer que as barragens estejam em risco. Mas, dependendo do nível de risco potencial, elas têm que ser inspecionadas entre 6 e 2 anos. Ou seja, no mínimo a cada 2 anos, uma equipe de especialistas em segurança de barragem, multidisciplinares, gente de estruturas, de geotecnia, de geologia, muitas vezes de hidráulica, no caso das revisões periódicas, incluindo pessoal de mecânica e elétrica, para a operação dos equipamentos, precisa percorrer essa barragem, anotando toda e qualquer anomalia, a gente chama de anomalia, em relação ao que deveria ser uma barragem impecável, e essas anomalias são classificadas conforme o seu nível de potencial de desenvolvimento, e se esse desenvolvimento pode acarretar num modo de falha, que é a forma que você geralmente dimensiona as barragens. Você dimensiona ela para que não ocorram os seus modos de falha. Então, essa periodicidade de 2 anos garante que todas as barragens estejam, pelo menos, com o seu inventário dos problemas para serem resolvidos. E aí, além disso, o PSB, o resultado dessas inspeções regulares, prevê uma hierarquização. E caso observe algum problema, já tem que fazer a manutenção. Isso, e vem com uma hierarquização de quais os problemas têm que ser atacados primeiro, até para você otimizar a aplicação dos recursos, né? E tudo isso que o João colocou entra justamente nesse viés de monitoramento e de acompanhamento desse tipo de estrutura, né? Instrumentação também entra nesse viés, né? Justamente para a gente estar ali acompanhando esse comportamento. Mas um passo seguinte ali, antes da gente estar já pensando numa situação extrema, numa situação de emergência, a gente tem a figura do PAI, né? Do Plano de Ação de Emergência. E aí o Plano de Ação de Emergência, ele vai ser ali um documento, ele vai ser, enfim, uma consolidação do que fazer e quando numa situação de emergência. Então, você tem vários níveis ali de barragem, várias situações que podem vir a serem identificadas dentro dessas inspeções, para as quais você tem respostas específicas. E aí, o plano de ação de emergência, ele é concebido dentro de uma ótica de um cenário de ruptura mesmo extrema. Então, você faz uma simulação hidráulica
de até quais seriam os limites da mancha de inundação resultante da ruptura da barragem. Então, você entende qual que seria a população potencialmente afetada no caso da ruptura da estrutura. E a partir dessa mancha de inundação, né, que a gente chama, você consegue mensurar a possibilidade de impacto e entender quem que é essa população que estaria potencialmente afetado caso todas essas redundâncias que a gente tem anteriormente, né, acabem resultando numa ruptura. Então, dentro dessa mancha de inundação, você quantifica a população, você faz entrevista com essa população, você identifica se essa população tem algum problema de mobilidade, você traça rotas de fuga, ponto de encontro, você entra bastante em contato ali também com a Defesa Civil, que é quem tem uma propriedade intelectual, um tipo de estrutura realmente para atuar em questões de desastre. Que precisa ser muito valorizado. Sim. O pessoal da Defesa Civil, que a gente trabalha às vezes com implementação de PAI, eles conhecem toda a população, eles sabem onde ir, e eles, assim, sempre estão fazendo o máximo com o que eles têm, assim. A gente trabalhou mais recentemente em algumas... na implementação do PAI, da própria São Roque, e a gente fez esse acompanhamento desse trabalho de estar andando em todo o Vale do Jusante, conversando com a população, sensibilizando sobre o papel positivo das barragens nessa questão das cheias e também explicando o que poderia, enfim, acontecer e para onde que as pessoas teriam que ir em algum caso de possível emergência, né? Uma outra coisa que é interessante citar nesse contexto é também o sistema de alerta, né? Tem sistemas de alerta que você utiliza sirenes, SMS, mas assim como para o sistema de alerta, para a segurança no geral, segurança ela pressupõe redundância. Então é importante que às vezes você tenha um sistema de alerta não só sonoro, que às vezes ali é uma sirene luminosa, sim, mas também seja veiculado por rádio, seja veiculado por SMS. Carro de som. E carro de som. Também é bem comum. A vizinha que grita. Que sai batendo na porta. O grupo de fofoca ali no WhatsApp do pessoal. Então, então, todas essas ferramentas e todos esses instrumentos da lei, eles buscam justamente cobrir todos esses passos para que a gente não precise utilizar o plano de ação de emergência nunca. Então, por isso é importante estar sempre fazendo as inspeções, eventualmente ele está fazendo as revisões periódicas justamente para nunca precisar chegar no caso de emergência, né? Eu quero tocar num ponto aí que para mim é um ponto caro. Caro no sentido que eu acho que, como eu falei, eu acho que nos próximos 5 a 10 anos vai haver um renascimento das barragens, que vai ter um paradigma que vai ter que ser vencido, que é justamente a questão das mudanças climáticas e o impacto na hidrologia. Então, foi comentado aqui que o Fernando falou, as chuvas vão ser mais frequentes, mais intensas. Vai aumentar a frequência e a intensidade da chuva. Não é que vai, já está. Não é algo que vai acontecer. Só ver noticiário, só acompanhar. Já é uma realidade. O que acontece é o seguinte, as grandes barragens do mundo, no Brasil, que tem 20, 30, 40 anos de idade, elas foram feitas... Tem o vertedor, não sei se você conhece, mas é bom deixar claro, o vertedor é o órgão da barragem que permite o extravasamento quando vem a cheia, de forma a manter a barragem intacta, né? Então, quando vem aquela cheia, a barragem já está cheia da água. Se for uma barragem para um uso que não seja controle de cheia, para abastecimento de água, para geração de energia, ela já está cheia da água. Vem a cheia no rio. Então, aquela cheia tem que passar por algum lugar. Ela passa por esse órgão extravasor que se chama vertedor. Que são as comportas da barragem. Sim, as comportas, né? Às vezes é um vertedouro que soleira livre, sem comporta, ele passa por cima de modo controlado, um concreto, às vezes é comporta. Isso se dimensiona, você não tem um valor infinito de vazão que passa ali, você tem um valor finito, você tem que calcular qual a vazão que vai passar ali. Vai ter um momento que, se a vazão for muito grande, o vertedor não aguenta. Então, a gente sempre associa um risco que você quer correr, né? Então, geralmente, dependendo do porte da barragem, você está falando de um risco de 1 para 10 mil, tá? A gente chama de... A gente está dimensionado para um tempo de recorrência de 10 mil anos. Isso para barragem de grande porte, né? Só que isso é um estudo estatístico. Você pega as cheias que aconteceram no passado, faz um estudo estatístico, faz uma extrapolação de quanto seria uma vazão tão rara, mas tão rara, que aconteceria em média de X, ou de 10 mil em 10 mil anos, ou de 1.000 em 1.000 anos. É assim que a gente dimensiona esses órgãos extravasores. Estou sendo bem simples aqui, tem outras maneiras, mas essa é uma das mais conhecidas.
O problema é que na égide das mudanças climáticas, todo esse histórico de invasões que aconteceu no passado aconteceu num cenário que não existe mais. Aconteceu no cenário pré-mudanças climáticas. Assim como no começo na primeira metade do século passado, as invasões que aconteceram no cenário pré-industrialização ou pré-ocupação do solo pelo homem. Isso é muito visto também. Você chovia, ouvia uma cheia e filtrava. Depois o homem ocupou ali, pavimentou, agora tem mais cheia e tal. Agora está no novo paradigma, que é a mudança climática. Né? E daí quando você vai lidar estatisticamente com isso, quando você vai fazer uma revisão periódica de barragem, que ele falou que é de 5 a 5 anos, ou de 7 em 7 anos, você tem que revisitar isso daí. Você tem que revisitar esse estudo. E daí, nesse processo de revisitar, essa condição estatística é fundamental. Porque como você vai perceber que aquela série estatística histórica não é mais válida, porque a minha condição mudou, isso é um teste estatístico, isso não é opinião. Isso aqui é teste estatístico, é matemática. Estatisticamente, pode ser provado para alguns casos, para algumas barragens, não é regra geral. Mudança climática tem efeitos diferentes dependendo do local. Tá? Mas para algumas barragens, se você faz o teste estatístico, você comprova que a série histórica não pode mais ser utilizada, ela tem que ser... o viés dela tem que ser corrigido para a condição atual. E daí a gente vai começar a ter problemas. Porque os vertedores não vão passar. Não vou dar conta. Não vão dar conta da nova vazão que ele deveria passar, para manter o risco de 10 mil anos. E a gente vai passar, então, eu acredito que vai começar daqui a 5, 10 anos um processo de retrofit de todos esses vertedores. Muitos casos de retrofit. Isso aí vai ser um puta do mercado. Do que as outras. Mexer em bastante coisa. Vai ter que mexer em bastante coisa. Então, assim, vai ter esse processo que muitos empreendedores vão ter que se preocupar realmente em aumentar a capacidade de vazão dos seus vertedouros. E as barragens, elas vão também reviver a sua importância, porque eu vou estar, por incrível que pareça, com escassez de água, porque eu vou estar com mais secas, e já há escassez de água no mundo de modo geral, mas essa escassez tende a aumentar. E a única maneira de você... não única, mas uma das principais maneiras é você construir barragens para guardar água. E ao mesmo tempo você vai ter mais cheias, e as barragens entram também tanto para aumentar a água na escassez, quanto para abater as cheias, como o Fernando explicou. Tem uma pergunta aqui no chat aqui, do Alexandre Shoa. Acho que vocês talvez vão saber orientar aqui, né? Ele está perguntando aqui: as barragens no Brasil possuem exigências de seguro financeiro e plano de ações de emergência? Plano de ação de emergência todas sim. Sim. Seguro não necessariamente, mas Não sei dizer. não sei dizer. O seguro é uma das formas de mitigar risco. Né? mitigar risco, né? Eu sei que na nova lei tem uma menção realmente a seguro, mas é uma coisa bem preliminar até onde eu sei. Eu não tenho muitas seguradoras que já estão, de fato, emitindo seguros para barragens, até onde eu sei.